Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 26ª aula dessa maratona de estudos. Então, gente, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez para falarmos um pouco sobre matemática. Mas antes de iniciar essa aula, quero falar com vocês sobre a importância tanto de vocês assistirem a videoaula por completo, quanto de vocês solucionarem as questões do formulário. Eu tenho percebido que muitos alunos têm tirado 0 lá no formulário. Muitos estão respondendo só para ter o nome na lista de frequência. Outros estão chutando, respondendo várias vezes até obter uma boa nota. E eu já informei para vocês que na resolução de formulário eu só mantenho o primeiro, os demais eu apago. Portanto, se você tirou 0 no primeiro e 10 no segundo ou terceiro, vai ficar com 0. Só que nós não ficamos contentes em saber que você solucionou algumas questões e tirou 0. Então, pessoal, quero orientar vocês que no ato da resolução, se tiver dúvida em relação às questões, reveja a videoaula. Se ainda não compreender, recorra ao seu monitor, ao seu professor. Se houver a necessidade, pode recorrer a nós, estamos à disposição. O que não pode é você responder o formulário, as questões do formulário, somente para ter o nome lá inserido na lista de frequência. Vamos aproveitar, o momento, e o que nós temos para esse momento são essas aulas online. Então, pessoal, em nossa 26ª aula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 8º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós vamos falar de equação fracionária com uma incógnita. Na aula anterior falamos de equação do primeiro grau com uma incógnita, agora vamos falar de equação fracionária. Então, o objetivo dessa aula, gente, é reconhecer e identificar o conjunto de solução de uma equação do primeiro grau, sendo ela fracionária ou não. Já falamos de conjunto de solução e conjunto verdade, conjunto universo, vocês já sabem a diferença entre esses conjuntos. Então, pessoal, para iniciar, nós vamos entender o seguinte: vocês sabem o que é uma equação. A palavra equação, ela vem do grego equa, significa igualdade, é uma sentença matemática aberta, formada por 2 membros, tem no mínimo uma incógnita e uma igualdade, primeiro e segundo membro. Pessoal, nós vimos na aula anterior a equação do primeiro grau, ela é escrita na sua forma correta, na sua forma geral. Aí agora nós vamos falar de problemas. Você tem um problema dito na linguagem corrente, do cotidiano, do dia a dia, vai transformar na linguagem matemática e solucionar. Aí hoje nós vamos solucionar problemas do dia a dia, explorando as habilidades de equação do primeiro grau. E já vou iniciar a aula deixando esse desafio para vocês. Olha, o desafio é: considere as figuras abaixo e seus dados. Então, aí aqui tem: uma maçã é igual a 7. Um cacho de uva é igual a 5 mais uma maçã. Uma maçã é igual a 3 mais uma pera. Ele quer saber qual é o valor numérico de uma maçã mais um cacho de uva menos uma pera. Então, é justamente isso que ele quer. Vou deixar esse desafio para vocês e quero a resposta aqui nos comentários. Vou analisar e depois vou deixar a resposta correta para vocês. Espero a participação de todos vocês. Então, pessoal, vamos iniciar nossa aula solucionando problema com a equação. Então, vamos ver qual é o problema. O primeiro problema que nós vamos trabalhar é esse daqui. A soma de 3 números inteiros consecutivos é 60. Qual é o produto entre esses 3 números? Então, gente, veja, é um problema, dito na linguagem corrente, a soma de 3 números inteiros consecutivos. É importante a gente entender. No ato de resolução de um problema, vamos entender o enunciado daquele problema. São 3 números inteiros, então não são números racionais, não são números fracionários, não são números decimais, são números inteiros. A soma de 3 números inteiros, eles podem ser positivos ou negativos. A soma de 3 números inteiros consecutivos, ou seja, 3 números que estão em sequência. Por exemplo, pode ser 10, 11, 12. Pode ser 12, 13, 14, 15. Números consecutivos são aqueles que estão em sequência na reta numérica. Então a soma deles 3 é 60. Aí, depois que encontrarmos os 3, vamos multiplicar entre si para ver qual é o resultado. E aí, vamos juntos? Então, resolvendo esse problema, eu vou encontrar esses 3 números juntos com vocês e vocês vão fazer essa multiplicação. Aí aqui nos comentários você vai deixar o resultado dessa multiplicação. Então, pessoal, primeiro vamos entender. Vamos escrever uma equação para solucionar o problema. Nós vamos chamar cada númerozinho aqui desconhecido por uma incógnita. E uma diferença entre eles. Lembre, se eles não são iguais, tem que haver uma diferença. O primeiro, que é o menor, é x.
Se eu quero o próximo, um maior que x, vocês sabem que na reta dos inteiros, para achar o próximo maior que ele, basta somar 1 a ele. Então eu somei x mais 1. Para achar o próximo, eu somei x mais 2. E assim sucessivamente, ou seja, aí a gente escreve a sequência. Como são três números inteiros consecutivos. X é o menor, x mais 1 e x mais 2. Somado entre si dá 60. Então, o primeiro passo foi escrever uma equação que representa esse problema. Aqui é uma equação do primeiro grau. Aí nós vamos solucionar. Primeiro vamos entender. Para solucionar, nós vamos somar os termos algébricos semelhantes, x, e os que não têm x também entre si. Somando, nós ficamos com 1, 2, 3x e 1 mais 2, 3. 3x mais 3 é igual a 60. Lembrando que em uma equação de primeiro grau, a gente pode mudar qualquer termo de membro. E aí basta a gente inverter a função. O 3x, né, vai ficar sozinho no primeiro membro. E o 3, que é o termo independente, vai para o segundo. Se ele está somando no primeiro, vai subtraindo para o segundo. Então nós ficamos com 3x igual a 60 menos 3. 60 menos 3 é 57. 3x é igual a 57. O 3, que está multiplicando, vai passar para o segundo membro dividindo. Nós só queremos x sozinho no primeiro membro. Então ficamos com x igual a 57 dividido por 3. 57 dividido por 3 é 19. O primeiro número é 19. Então já encontramos todos. Se é 19 mais 1 é 20. E 20 mais 1 é 21. Então encontramos 19, 20 e 21. Aí vocês vão fazer o produto desses três números. Multipliquem aí 19 vezes 20 vezes 21 e diga aqui nos comentários qual foi o resultado. Então, pessoal, aqui nós já solucionamos esse problema. Se nós já encontramos os três números, basta agora a gente multiplicar. Que essa parte eu vou deixar para vocês fazerem. E aí, vocês viram como é fácil resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Aí agora nós vamos falar de equação fracionária. A equação fracionária é toda a equação que apresenta letra no denominador. Se tiver só número no denominador, não é considerada equação fracionária. Equação fracionária é se tiver incógnita no denominador. Olha qual é a equação que nós vamos trabalhar. Determina o número real x que seja solução da equação. Então, aí essa daqui é a equação fracionária. Nós vamos solucionar essa equação fracionária. Como que nós vamos solucionar essa equação fracionária? Vamos ver o passo a passo da solução dessa equação fracionária? Então, gente, primeiro vamos entender. Nós temos aqui denominadores e denominadores diferentes. Aqui é uma soma entre um número fracionário e um número inteiro. Precisamos extrair o MMC ou reduzir aos mesmos denominadores. Vocês já sabem como extrair o MMC entre números inteiros. Então, vocês já sabem como reduzir aos mesmos denominadores recorrendo ao MMC. Foi isso que nós fizemos. Nós extraímos o MMC e retirando o MMC de x e x menos 3, nós encontramos o produto, o x ficou em evidência, e x menos 3. Então, aí agora, o que é que nós vamos fazer? Já que encontramos que o MMC de x e de x menos 3 é o próprio x em evidência multiplicado por x menos 3. Nós vamos alterar agora, reduzir todos a esse denominador e depois alterar o numerador. Já vimos como é que faz isso. Divide o denominador atual pelo denominador anterior e multiplica pelo numerador. Aí nós fizemos. Ficamos com x que multiplica x menos 3 para o primeiro membro do x. Para o segundo membro, como denominador, x que multiplica x menos 3 para o numerador 3. E x que multiplica x menos 3 para o numerador 2. Gente, vocês sabem, agora que nós alteramos o denominador, nós vamos alterar o numerador. Pega o denominador atual, divide pelo anterior, multiplica o numerador em todos os termos. Foi isso que nós fizemos. E aí depois que você faz isso, você sabe, a gente corta os denominadores, porque tanto no primeiro quanto no segundo membro são iguais. Havendo uma simplificação ali, eles deixam de existir. Quando eles deixarem de existir, vai sobrar os numeradores. Fiquei com 2x ao quadrado no primeiro membro. O segundo membro, 3 que multiplica x menos 3, somado com 2x que multiplica x menos 3. Vamos solucionar esses parênteses. Solucionando os parênteses, fiquei. No primeiro membro, 2x ao quadrado. 3 que multiplica x, 3x. 3 que multiplica menos 3, menos 9. Somado com 2x que multiplica x, 2x ao quadrado. 2x que multiplica menos 3, menos 6x.
Aí nós vamos organizar. No primeiro membro, os termos que tem copa. No segundo, os que não tem. Foi isso que eu coloquei. Os termos que tem x, todos no primeiro membro. Os que não tem, no segundo. Somente o menos 9. Vamos somar ou subtrair termos algébricos semelhantes. Quem é semelhante aqui? Semelhante é 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Zero. Esse termo já deixa de existir. Esses dois termos. Ficamos com menos 3x mais 6x. Sinais diferentes subtrai. E conserva o sinal do número de maior modo. Vai sobrar 3x. Estamos dizendo que 3x é igual a menos 9. Se 3x é igual a menos 9, o 3 que está multiplicando passa dividindo, x vai ser igual a menos 9 dividido por 3. Menos 9 dividido por 3 dá menos 3. Gente, encontramos o número inteiro, é menos 3, que se substituído por x na equação fracionária satisfaz o problema. E aí, vamos ver se realmente satisfaz o problema? Vamos conferir como? Então, onde tinha x, nós colocamos menos 3. Aí ficamos com 2 vezes menos 3, menos 3, 3 dividido por menos 3, mais 2. Aí, nós vamos solucionar. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Sinais iguais somam e conservam o sinal, menos 6 também. No segundo membro, nós já poderíamos fazer a divisão, mas nós mantemos. Vamos fazer agora tudo junto. Então, menos 6 dividido por menos 6. Lembre, na divisão, dois sinais negativos, o resultado é positivo. Dá 1 positivo, 6 dividido por 6 dá 1, menos vezes menos dá mais. 3 dividido por menos 3 dá menos 1. Aí ficamos com menos 1 somado com 2. Então, no primeiro membro nós temos 1. No segundo membro, menos 1 mais 2, sinais diferentes subtrai, conserva o sinal do número de maior modo, dá 1. 1 é igual a 1? É igual a 1. Então, vocês sabem que uma equação, como a palavra equação vem do grego equa, significa igualdade, para conferir se o primeiro membro dá igual ao segundo, é porque está certo. Se aqui desse diferente, o segundo membro menor ou maior que o primeiro, ou vice-versa, estaria errado, porque não estaria satisfazendo o problema. Então, nós podemos dizer que o número inteiro menos 3, ele satisfaz essa equação fracionária. Então, gente, vocês viram como é fácil nós respondermos uma equação fracionária, basta lembrarmos das habilidades de operar com denominadores. E aí nós sabemos que há a necessidade de reduzir aos mesmos denominadores. Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Foi uma aula simples, espero que vocês tenham aprendido. Se não entender na primeira visualização da videoaula, volte e reveja. O importante é você entender. Um forte abraço e até o próximo encontro.